Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 21. Eu vou ler apenas o verso 24, amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Pai, é o que eu te peço no nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim, no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos teus olhos. Né? Nós podemos ver o quão terrível é esse versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Isso quer dizer, não havia autoridade sobre aqueles homens, sobre as pessoas ali. O povo que dizia povo de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era a época dos juízes, né? Entrava juízes, saía juízes, morria, eles ficavam sem. E essa era a época que estava dizendo aqui que não havia rei em Israel. E como estava esse povo nessa época? Aqui nesse livro de Juízes, capítulo 21, diz a respeito de um levita que tinha várias concubinas, né? Tinha várias mulheres e as concubinas. As concubinas, né, são aquelas que eram tratadas como uma escrava, como a escrava sexual. Ele, né, esse levita ali sendo um homem de Deus, separado para Deus, um homem da descendência de Israel ali, né? Ele não era para ter essa prática de ter várias mulheres, mas assim ele se encontrava, né, saciando a vontade da sua carne. Assim como dizia, nesta época não havia rei em Israel. Não havia um rei terreno em Israel. E eles esqueceram do rei soberano. Eles se afastaram do Senhor. Como nós podemos ver na Bíblia. Sempre ali o povo estava indo até Deus e se afastando de Deus. Aí vinha a ira do Senhor, eles voltavam para Deus. E depois estava tudo bem, eles se afastavam de Deus. E nessa época eles se encontravam assim. Aqui não fala o nome do levita, mas diz que era um levita que tinha muitas mulheres e tinha as escravas sexual. E uma delas, cansando, né, de ser massacrada, cansando de ser ali objeto, de ser oprimida, de ser maltratada, ela fugiu e foi para a casa de seu pai. Né, e demorou uns 4 meses para esse levita. Não fala o nome da concubina, não fala o nome do pai, não fala o nome do levita, porque era uma coisa comum naquela época, né? Era uma coisa que acontecia muito naquela época. Os homens têm várias mulheres para satisfazer o desejo da sua carne, para satisfazer a promiscuidade do homem longe de Deus. O homem longe de Deus é promíscuo, é ruim, ele é avarento, ele é tudo que não é bom. O homem sem Deus, sem limite, ele não é nada de bom. E assim era esse levita nessa época, né? Então, depois de 4 meses, ele sentiu a falta, não daquela concubina, daquela mulher, mas sim do objeto sexual que ele tinha, daquilo que era sobre posse. Ele tinha que ter a necessidade de ter posse sobre algo ou alguém, né? É isso que ele sentiu. E ela tinha fugido e ido para a casa de seu pai. E ele foi, depois de 4 meses, procurá-la na casa de seu pai. E ali, né? Não que ele tinha sentido falta da presença dela, não, ele foi ali porque era um objeto dele, era posse dele. E foi e negociou com seu pai. Assim também seu pai negociou de entregar essa filha. Por quê? Era uma desonra para o pai receber uma filha que já tinha sido casada. Era melhor ela estar casada, porque a mulher não tinha ali naquela época nenhum valor diante dos homens. Era como algo qualquer, como a menor de todas, de tudo, né? A mulher e o cachorro era algo desprezível, aleluia. Então, o pai negociou logo para que aquela filha voltasse ao marido, ao seu senhor, para a casa daquele levita, né? Achando que estava fazendo o melhor, né? Muitas das vezes faziam assim para tirar o peso das costas, achando que a mulher era uma sobrecarga, porque ela dava prejuízo, porque ela tinha que ter uma proteção de alguém. Então o pai logo casava a mulher para que ela estivesse protegida pelo marido, mas muitas das vezes ali dentro das 4 paredes era oprimida, era judiada, era massacrada.
E graças a Deus que hoje em dia muitas coisas mudou, alguns lugares do mundo ainda é assim. A mulher não tem um valor, né? E esse, né, era um hábito ali comum naquela época, né? Era um hábito comum ali no meio do povo de Israel. A mulher não tinha valor algum para os homens, a não ser um objeto sexual e procriar. Então aquele levita pegou essa mulher, né, e seguiu viagem depois de alguns dias. E já sendo tarde, chegou a uma cidade ali de Jebu, né? Mas ele não se sentindo seguro ali, porque não era uma cidade do povo de Israel, não era uma cidade dos seus irmãos, né? Em Deus, em Israel, porque na verdade eles já estavam longe de Deus, mas ainda se cumpria aquele ritual, aquela metodologia, né? Do povo de Deus. Então, eles não ficando ali naquela cidade que não era do povo ali, né? Irmãos deles, e que não eram israelita, então eles seguiram viagem para Gibeia, onde eram irmãos, onde ali, né, era o povo de Benjamim, aonde era uma das tribos de Israel. E então, chegando lá, não foram, né, recebidos, encontraram a cidade vazia, as praças ali, né? E eles sentaram naquela praça e tudo parado. Geralmente naquela época, quando viam viajantes e sabendo que era povo de Deus, eles acolhiam, eram bem recebidos. Mas ali eles não foram bem recebidos e ficaram naquela praça. Até que veio um senhor, chegou até eles e convidou, pediu para eles não ficarem naquela praça passando a noite, porque não era bom. Mas não explicou o porquê. E levou eles para casa, convidou eles para dormir nessa casa. E eles indo, né, passar a noite na casa desse senhor, alguns homens começaram a bater e chamar na porta, pedindo para aquele senhor que desse aqueles convidados que estavam lá dentro da casa, para que eles abusassem daqueles homens. Veja, eles não quiseram ficar numa cidade estranha, porque não era uma cidade do povo deles. Eles acreditavam que eles indo para uma cidade aonde era um povo, que era uma das tribos do povo de Deus, eles estariam seguros. Quantas das vezes é assim no meio do povo de Deus? Você não quer ficar no meio do mundo, quer ir para perto do povo de Deus e de repente é lá que está o perigo, porque era ali que estava, porque o povo estava contaminado, estava longe da presença do Senhor. Eles não tinham mais o temor do Senhor. Então eles começaram a gritar, nos dá esses visitantes, nós queremos abusar deles. Era homens querendo abusar de homens, querendo, né, ali o homossexualismo, a depravação, na verdade, né, a promiscuidade, o demônio que age no meio ali do sexo, estava afrontando o povo de Deus. Aquele povo já não se saciava, mas moralmente eles estavam depravados. Eles queriam, nunca saciavam, porque eles estavam já no lodo, na lama, com o pecado, longe de Deus. Então ali aquele homem disse: não, eu tenho uma filha aqui que é virgem e tem a concubina desse senhor, nós a damos para você. Veja como a mulher não era vista como um ser humano, como um coração, alguém que também estava passando por medo, era tida como um objeto de troca, de negociação, e ali tomou essa decisão horrível, depravada, insana, de pegar aquela concubina e a sua própria filha, virgem, e dar na mão daqueles homens para que eles não tocassem naquele homem, naquele levita. Aleluia! Preferiu guardar a vida daquele levita como se o homem na época fosse muito melhor do que a mulher. Esqueciam que Deus criou todas as coisas e todos têm os mesmos valores diante dos olhos do Senhor. Tomou essa insana decisão de entregar a filha e a concubina para ser abusada a noite inteira por aqueles homens. Elas foram abusadas por aqueles homens a noite toda, né? E essas mulheres, elas não tinham ninguém para socorrê-las, elas não tinham nada de se agarrar, elas não tinham nenhuma defesa, nenhuma lei que as guardasse. Nós podemos ver aqui, se o povo segue o desejo do seu próprio coração, eles vivem como não tem um rei, eles vivem sem limite, eles se tornam assim pecaminosos, eles se tornam um povo insano, né, endemoniados
pessoas capazes de qualquer coisa para cumprir o desejo do seu coração. Enganoso é o coração do homem. Aleluia. Aquelas moças sofreram uma consequências de abuso a noite inteira, que durou uma noite toda. Né? E simplesmente ao amanhecer ali, aquele levita, aquela mulher pegou e se arrastou até a casa onde se encontrou naquela noite. Ela foi se arrastando e chegando lá, ela pôs a mão, né, na tranca da porta, tipo pedindo socorro. E aquele levita simplesmente vendo aquela mulher desfalecida ali, ele fala: vamos, levanta, vamos seguir viagem. Para você ver que não tinha um mínimo de compaixão, de querer ajudar, de querer socorrer, curar. Não teve um mínimo de compaixão, olhou ali como um nada, como um lixo. Quando a gente vai olhar a história da humanidade, vemos o terror que é no mundo de hoje. Já sempre aconteceu, porque o homem sem Deus, ele é profano, ele é, né, desprezível. O homem sem Deus, ele não tem limite. Por isso o mal quer que as pessoas não cheguem até Deus, porque o plano do mal, do inimigo da nossa alma, é que o homem chega a ser depravado ao extremo. Aleluia. Quando nós vemos essa história, nós podemos ver lá, né? A mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens queriam abusar. Aqueles homens daquela cidade de Sodoma e Gomorra queriam abusar dos homens de Deus. E Deus enviou fogo do céu e queimou a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor enviou enxofre e destruiu tudo aquilo lá. Então nós podemos ver que quando o homem começa a passar do seu limite de depravação, o Senhor não vai permitir, ele põe a mão, ele socorre. Aleluia! E então ali, aquela mulher estava ali desfalecida por causa daquela extrema crueldade com ela a noite inteira, né? E então ele indo embora, ao chegar no destino dele, ele viu que ela estava morta, ele simplesmente a esquartejou com um machado. É forte, né? Mas ele esquartejou e a distribuiu um pedaço em 12 partes e mandou um pedaço para cada tribo do povo de Deus, de Israel, mostrando a sua indignação. Mas ali também ele estava escondendo que ele foi ali, não foi defensor, ele foi um promíscuo, ele foi ali também tão promíscuo quanto aqueles homens que fez tudo aquilo. Porque ele poderia ter comprado uma guerra para proteger aquela família que o acolheu e as suas mulheres, aquela concubina, aquele ser que Deus criou. E ele poderia orar ao Pai poderoso e santo lá dentro daquele lugar e esperar Deus agir ao teu favor. Porque Deus nunca deixa. Ele não recorreu ao Senhor e agora ali ele mandava aquelas partes do corpo daquela concubina, tipo, chamando o povo de Israel para lutar a favor dele contra a tribo de Benjamim. Agora, aquele feminicídio foi a causa de uma guerra civil, levantada pela promiscuidade do homem longe de Deus. Né? Esse feminicídio ali causou essa guerra. Né? Veja como o homem sem Deus, ele é horrível, ele é perverso, ele necessita de um limite. O homem precisa de limite. E esse limite está em Deus. Todos nós precisamos de Deus, um rei poderoso e santo, para estar no comando da nossa vida. O povo de Deus se reuniu ali num grande exército, vendo aquilo. Não podemos deixar o nosso irmão que sofreu pela tribo de Benjamim sem justiça. Vamos fazer da nossa justiça. E eles então ali levantou um grande exército para guerrear contra o povo de Benjamim, lá, né? E contra seus próprios irmãos ali. Eles não foram perguntar, eles fizeram a guerra pela sua própria justiça, pela própria vingança. Eles estavam ali também tão enraizados com o mal, tão longe do Senhor, que eles achando que eles guerreando de uma forma carnal, eles estariam agradando a Deus, fazendo justiça própria. Esqueceram que quem justifica, quem cuida e quem zela é o Deus poderoso e santo. Então, eles não buscando a Deus ali e não quiseram saber da vontade do Senhor, só foram lá: Senhor, qual das tribos vai primeiro contra a tribo de Benjamim, né? E eles não foram perguntar se essa era a vontade do Senhor. Então Deus fala para eles irem, mas que ele não era com eles. Eu não sou com vocês, podem ir, mas eu não sou com vocês.
Pode fazer o que vocês quiserem, mas eu não sou com vocês. Vocês estão agindo na ira, vocês estão agindo na maldade, vocês querem justiça própria, vocês não entendem, aleluia. Então, só depois que eles perderam essa primeira batalha, eles perderam, eles foram envergonhados, porque eles não foram buscar no Senhor. Olha quando nós colhemos o mal, quando nós deixamos Deus de lado. Olha quando nós fazemos as coisas pela força do nosso braço e não procuramos a resposta no Senhor, nós começamos a ter a colheita má. E ali aqueles homens, eles perderam aquela primeira batalha. Aí só então eles foram buscar em Deus. E quantas das vezes você tenta todas as formas de resolver os problemas que vem na tua vida. E só quando você vê que não tem solução, que não teve jeito, que você vai buscar ao Senhor. É o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua. Primeiramente, temos que buscar em Deus a solução para todos os problemas da nossa vida. Por mais que pareça que é impossível para nós, mas para o nosso Deus não é impossível. Que nós não venhamos diminuir o poder do nosso Deus diante da dificuldade humana nossa. Nós não podemos, mas o nosso Deus, o poderoso grande eu sou, o que criou o céu e a terra, o que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, esse pode. Esse nome tem poder, aleluia. Então Deus ali derramou uma graça, né? Mesmo eles não sendo merecedores, mesmo eles ali querendo fazer aquela guerra para saciar uma vingança própria deles, né? Deus deu a vitória para aquele povo. Eles mataram ali quase todas as mulheres da tribo de Benjamim. Eles mataram animais, criança e quase todos os homens da tribo de Benjamim. Isso não era uma justiça, mas sim era uma vingança daquele povo. Isso não era justiça, porque eles dizer que estavam fazendo porque aqueles homens tinham feito algo contra a honra de Deus. Não, eles estavam fazendo porque eles queriam vingança. Eles estavam tão contaminados quanto aqueles homens que fizeram aquilo para aquele levita e para aquela concubina, para aquela moça. Eles estavam tão contaminados quanto aqueles que tinham cometido o erro. E quantas das vezes nós queremos fazer justiça com a nossa própria mão? Aquilo não foi justiça, mas era vingança, era um genocídio. Eles estavam ali, né, conectados, não estavam conectados com Deus, mas sim tentando fazer vingança com a sua própria força humana. Depois disso, eles encontraram ali um grande problema no meio deles, porque eles começaram a ver que estava prestes a acontecer a extinção de uma das tribos, que é a tribo de Benjamim, aonde eles sabiam que em alguma daquelas tribos viria o Messias, e então eles não poderiam ver a extinção de uma das tribos do Senhor. Eles não poderiam ver morrendo ali uma promessa do Senhor. Então, quando eles viram que eles estavam já eliminando, e seria culpa deles por eliminarem o povo de Deus, seria culpa deles porque eles fizeram com a força do seu próprio braço, eles se encontraram no meio de um grande problema. E quando a pessoa começa errada, termina errado, porque se ela não buscar na misericórdia do Senhor, ela continua a falar com Deus como se a culpa fosse de Deus. Eles então ali agora, eles estavam colocando a culpa em Deus. Deus, agora está quase entrando em extinção a tribo de Benjamim, o que faremos? Né? Agora eles estavam procurando se justificar diante de Deus e colocar a culpa em Deus, ao invés de reconhecer que eles próprios tinham errado. Ao invés de pedir misericórdia do Senhor e consertar o erro, eles estavam tentando colocar a culpa em Deus. E agora, para eles ali, né, não quebraram um pacto que eles tinham feito, um juramento que eles tinham feito entre eles, né, que nenhum deles daria nenhuma das suas filhas, das tribos deles, para casarem com os homens da tribo de Benjamim. Como queria dar continuidade se não tinha mulher para gerar no meio do povo ali, da tribo de Benjamim? Então eles, para não quebrar esse pacto, foram e cometeram outro erro. Então planejaram que as mulheres das suas tribos deveriam ser sequestradas pelos homens de Benjamim, da tribo de Benjamim, para assim eles não levariam a culpa de ter dado as suas filhas em casamento àqueles homens.
mas sim que elas teriam sido roubadas, então o pacto não teria sido quebrado. Então, podemos perceber que quando comete um erro e não se confessa diante do Senhor, aí o homem fica ali cometendo outros erros para cobrir o primeiro. O pecado, ele tem que ser confessado diante do Senhor, para que o mal venha a ser quebrado, para que ele não venha a ter legalidade sobre a tua vida. Você tem que confessar diante de Deus, ter um coração quebrantado para o Pai poderoso e santo, para ele poder agir a teu favor. Então eles planejaram esse terrível, né, sequestro contra as mulheres. O perigo do pecado ali não confessado. Eles estavam fazendo outros pecados. Eles estavam sendo terríveis novamente. Eles achando que eles eram justos, cometendo a injustiça. Quantas das vezes o ser humano, ele quer cometer justiça pelas suas próprias mãos e não consegue entregar na mão do Senhor, que Ele é o Deus que faz justiça por nós. Ele é o Deus que nos perdoa, nos justifica, nos ama e conhece o coração de cada um. O povo de Deus estava em um nível de decadência tão grande, estavam totalmente contaminados ali com o mal eles estavam tão longe de Deus que o mal já estava penetrado neles. Eles estavam vivendo pelas suas próprias vontades, né? Eles estavam vivendo ali, fazendo aquilo que era agradável ao seu coração. Quando a conta chega, eles começam a colocar a culpa em Deus. Ali aquele povo estava vivendo assim. A gente lê nesse último, no capítulo 19, 21, né? Um complementando o outro. A gente, quando vê nesse final aqui, toda essa história de mal, né? Que dá ânsia de vômito ao ler, de tanta crueldade, nós só podemos falar como que o povo de Deus podia dizer que era povo de Deus, mas eles estavam assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eles não tinham um rei na terra para controlá-los. Então eles esqueceram que tinha um Deus no céu. Eles estavam há muito tempo longe da presença do Senhor. Eles estavam terrivelmente largados a si próprio. Eles tomavam suas próprias decisões. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele nos limpa, nos reme, nos guarda, nos livra, nos dá sabedoria, Ele cuida de nós em cada detalhe. Mas quando nós queremos fazer pelas nossas mãos, o Senhor deixa, as escolhas são nossas. Nós temos o livre-arbítrio, o Senhor deixa o bem e o mal. Nós temos dentro de nós um vazio e nós temos que alimentar nós temos que preencher esse vazio de Deus, do Espírito Santo de Deus, de coisas boas. Porque quando nós começamos a querer parecer com o mundo e deixar as coisas do mundo nos contaminar, é isso que dá. Era um levita, que não se fala o nome, promíscuo, e era uma coisa comum, não somente com aquele levita, outras pessoas ali do povo de Deus, tinha várias mulheres, era uma promiscuidade, o Senhor não criou o homem para ter várias mulheres. Já aconteceu tudo isso com ele também, porque ele não era um homem totalmente reto ao Senhor. E ele foi confrontado com aquilo que ele fazia para aquela mulher. O mal que ele fez veio sobre ele, porque ele abusava daquelas mulheres. Ele tinha aquelas mulheres como um objeto sexual. Era a unção que ele tinha, né, carregado sobre ele de maldade, estava ali agora voltando para ele. Quando aqueles homens terríveis, né, usando ali, não usa a palavra homossexualismo, mas era o que eles queriam fazer. Era homens que queriam ter relações sexuais com aquele levita. Né? Não que a palavra do Senhor abomina esse ato. Nós não abominamos aqueles que estão nesse ato, mas nós abominamos esse ato em si. Porque a palavra de Deus, o princípio de Deus diz que isso não é bom ao homem. Isso não é agradável ao Senhor. Quando o homem chega a esse nível de promiscuidade, e eles queriam ali, né, destruir, e tanto a promiscuidade que era, que eles mataram aquela moça. Eles cometeram ali, né, eles abusaram dela sexualmente até ela se desfalecer. E ela não tinha quem a defendesse. Uma pessoa covarde, uma pessoa que era para defendê-la, não defendeu. E para cobrir o erro,
foi colocar o povo de Deus contra aqueles que fizeram mal. Ele não assumiu de forma alguma. Ele tentou ali de uma forma dizer, eu não tenho culpa. Mas ele foi culpado. Ele não orou, ele não clamou, ele estava longe do Senhor também. Nós podemos entender, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olhar o contexto desse povo todo. Aquele povo todo ali, nenhum deles realmente estava correto diante do Senhor. Não se encontrava pessoas corretas diante do Senhor. Nós possamos olhar para dentro de nós e fazer um concerto todos os dias com o Pai. Que quando o nosso Jesus voltar para resgatar a tua noiva, que ele possa encontrar pessoas boas, que ele possa encontrar o povo de Deus voltado verdadeiramente para o Senhor, arrependido, obediente, buscando no Senhor a direção para todas as coisas. Que nós possamos aprender a nos responsabilizar a nós mesmos diante de Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, pedindo para o Senhor ter misericórdia de um coração quebrantado e arrependido e se agarrar nessa graça que o Senhor nos dá, de todos os dias nos resgatar e não abrir mão daquilo que é correto, não abrir mão daquilo que nos traz alegria, paz, que nos traz a segurança da salvação. Que nós não venhamos perder a alegria da salvação. Que a gente não venha agir assim, né? Fazer aquilo que é reto aos nossos olhos, não. Às vezes você acha que é correto para você, mas você pode estar prejudicando alguém. Você pode estar sendo negligente com alguém. Você pode estar querendo ser superior que alguém. E o Senhor não quer isso para nós. Ali nós podemos ver as 12 tribos estavam ali fazendo justiça pelas suas próprias mãos. E quantas das vezes o povo de Deus está em guerra entre eles mesmos. Aqui era a guerra entre o povo de Deus. Era o povo de Deus, não era o povo lá do mundo. Era o próprio povo de Deus. Eles passaram por uma cidade que não era aqueles povo do Senhor. Eles temeram ficar lá e foram para um lugar achando, aqui nós estaremos a salvo. Nós estaremos entre os irmãos. E de repente veio toda aquela guerra contra eles. Essa é uma palavra para nós refletirmos e buscarmos entender que somos nada sem Deus. Que nós temos que exercer a misericórdia que Deus exerce conosco, perdoando, derramando graça sobre aqueles que necessitam. Que nós possamos não guardar mágoa no coração e fazer para o Senhor com excelência. Que nós venhamos pedir para o Senhor ter misericórdia, que nunca essa promiscuidade, esse terror, essas coisas insanas venham fazer parte da nossa vida. Que nós venhamos estar alicerçados no Senhor. Aqui nós podemos ver o quanto é necessário nós estarmos firmados em Deus, nas leis do Senhor, nos mandamentos dEle, instruindo nossos filhos, nossa família, nossa casa, para que nós não saiamos do caminho do Senhor. Que nós não venhamos abrir mão das coisas de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. E hoje eu vim gravar mais tarde, porque como era uma palavra mais complexa, eu tive que estudar para entender, ouvir o que Deus tinha para falar conosco no dia de hoje, né? Eu não sei tudo. Todos os dias eu tô aprendendo também. E o Senhor tem a misericórdia e Ele vai se revelando a nós. O Senhor está dizendo hoje, não vamos fazer justiça com a nossa própria mão, mas que nós venhamos buscar em Deus as respostas para todas as decisões que devemos tomar e para tudo aquilo que devemos fazer. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, Senhor. Venha, Senhor Jesus, guardar esse meu irmão, essa minha irmã, repreendendo todo o mal, todo espírito vingativo de vingança, Senhor, de justiça pela própria mão. Meu Pai, mas que nós venhamos entregar as nossas vidas diante de Ti. Meu Pai, que nós venhamos diminuir para que a tua glória cresça, que nós venhamos confiar na tua justiça, no teu poder, na tua providência. Meu Pai, repreende a fúria do inimigo, repreende a contenda e o mal. Meu Pai, que essa pessoa venha ter sabedoria, que ela venha, Senhor Jesus, pedir perdão, que ela venha negar a sua própria carne para te servir, meu Pai. Meu Pai, que todos os dias ela venha, Senhor Jesus, diante de Ti, entregar, Senhor, tudo aquilo que não acrescenta na vida dela, mas buscar em Ti, Pai, um renovo, uma alegria, uma instrução para seguir a vida, que ela não perca a alegria da salvação, que o Senhor tem o melhor guardado para nós. É o que nós te pedimos, que nós não venhamos viver pelo nosso próprio entendimento, Senhor, que nós não venhamos viver, achar que estamos retos aos nossos próprios olhos, mas que nós venhamos buscar em Ti, Pai, a direção para a nossa vida. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.